boa tarde, bom dia também, né? Ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo o vídeo também. Então, para quem não sabe, depois essa webinar vai para o nosso canal do YouTube e vai ficar disponível lá para vocês assistirem com calma também, quem não conseguiu assistir, tá? Então, o que que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre backup. Tá? A gente tem algumas webinars que a gente já falou de estratégias de backup, tá? Mas hoje a gente vai falar de uma solução específica de backup, quando a gente vai falar de backup de ambiente SaaS. Tá? Então a gente vai estar falando do Kipit, como é que o Kipit pode proteger tudo que a gente tem na nuvem. Tá? E muitas vezes a gente escuta o pessoal falar assim: ah, eu estou protegido, meus dados estão lá na Microsoft. Eu migrei meus e-mails que estavam no interno, na on-premise, migrei para a nuvem, então hoje está tudo na nuvem, então é a responsabilidade deles. Meus dados estão protegidos, eles estão lá no Google. Eu uso o Google Workspace e eles são responsáveis pelos dados que eu armazeno lá. Será que isso é verdade? Então, o que que a gente tem, tá? Se eles não têm backup ou apenas acreditam que estão protegidos na nuvem, a Microsoft, o Google, todas essas plataformas SaaS, se vocês olharem as linhas miúdas lá do contrato, vocês vão ver que eles não se responsabilizam pelos dados dos usuários, tá? Então, em que sentido? Ah, se eu pegar um ransom, se alguém for lá e acidentalmente fizer o delete de alguma pasta, de algum conteúdo ou qualquer ação maliciosa no ambiente, eles não se responsabilizam. Onde é que entra a responsabilidade do data center, do provedor, quando há um incidente com o próprio provedor? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente, tá? Então a gente tem que estar bem atento a isso. Eu queria mostrar aqui para vocês um videozinho que mostra uma ação numa plataforma como o Office 365, tá? Mitnick, KnowBe4's Chief Hacking Officer. Então, o que que a gente vai tá vendo aqui? Como que a ação hacker acaba criptografando um e-mail do usuário e detalhe, né? Dependendo do nível de permissão que esse usuário tem na rede, ele pode comprometer todo o tenant da Microsoft, tá? Ou seja, ele pode afetar todos os e-mails, o SharePoint e o próprio OneDrive da companhia, tá? Então, a gente vai ver ali que tudo começa com um phishing, tá? Então, a gente também já teve outras webinars falando sobre phishing, como é que acontece, como é que é feito esse tipo de ataque, e ele acaba fazendo com que o usuário clique sem querer, ou ele chama a atenção do usuário de alguma forma, que o usuário acaba abrindo aquela mensagem e fazendo ações através do e-mail que vai gerar essa criptografia dos dados. Então, se a gente olhar, ele vai estar mostrando aqui um e-mail que foi enviado para essa companhia, tá? A pessoa abre o e-mail, é uma mensagem, olha lá, ele recebeu o e-mail, é como se fosse um e-mail da própria companhia ou da própria Microsoft pedindo para que ele execute um tipo de ação para ativar um anti-spam no nível Pro, tá? O que que vai acontecer? Ele abre o e-mail, vai clicar no link que ele pede para clicar, ele vai pedir uma certa autorização no. Deixa eu só aumentar um pouquinho a velocidade aqui. Aí. Ó, ele pede para que a pessoa autorize o acesso a vários dados da plataforma, como certificado, pedindo autorização ali para ter acesso no domínio, tá? Então, se esse cara tem acesso a administrador,
Normalmente, essa aplicação, essa permissão, ela tem que estar bloqueada para que o usuário não consiga conceder o consentimento para algum aplicativo externo, né? Então, se a pessoa foi lá e clicou sem saber, beleza, ele voltou para a tela do Office. Daqui a pouco você vai ver o que acontece quando ele volta para a tela do e-mail dele. Tá? Ele vai voltar para a tela do e-mail e o que está acontecendo ali, ó? Ele vai começar a criptografar os e-mails, olha lá. Todos os e-mails sendo criptografados. Então, o que aconteceu? Ele autorizou que uma aplicação externa pudesse executar algum tipo de ação dentro do e-mail dele e causou a criptografia de todos esses dados, onde ele começa a pedir lá Bitcoin como resgate em troca da liberação da chave de acesso. Só que, bem, a gente sabe que a partir do momento que a gente sofreu um ataque ransomware, primeiro, a gente não deve fazer nenhum tipo de ação de pagamento de resgate, porque quem garante que o atacante vai nos devolver a chave e vai nos devolver nossos dados íntegros? Que ele não possa ter plantado alguma coisa lá dentro, que daqui a pouco você vai lá, paga o resgate agora, e daqui 2 semanas ele vai lá e te ataca novamente, te pede outro resgate. Então, a gente tem que proteger os dados de todas as formas. Então, a melhor forma de se recuperar de um desastre é você sendo preventivo e você tendo as ações e as camadas de segurança adequadas para que o teu ambiente seja o mais protegido possível, né? A gente sabe que é difícil a gente falar que está 100% protegido, mas a gente tem que tentar manter o máximo possível com a proteção e, ao mesmo tempo, fazer a proteção dos dados que a gente tem na companhia, tá? Então, feito isso, como que a gente resolve esses desafios, tá? Como erros humanos e exclusões acidentais, interrupção e desastres naturais, a gente ficar atento aos requisitos de conformidade, ataques de ransomware, gerenciamento de políticas, então a gente tem que ter uma política de backup também bem escrita ali, implementações de RBAC, interrupções de rede e crescentes necessidades de auditoria. Hoje em dia, tem muitas empresas que prestam serviços para outras empresas ou até mesmo para órgãos governamentais, que na hora dele fazer a contratação, ele pede uma auditoria. Ele faz uma auditoria principalmente voltado à segurança da informação e privacidade dos dados, que ele quer saber qual o nível de maturidade da empresa perante essas normas, né? Então a gente tem que estar sempre atento e cuidar desses dados com o máximo de rigor possível, né? Então quando a gente vai falar de responsabilidade, que nem eu comentei, normalmente quem trabalha com empresas de serviço que vende soluções de segurança ou até mesmo faz atendimentos ali, acaba ouvindo bastante isso, do tipo, meu backup, eu levei meu servidor para a nuvem, então tá tudo protegido lá. A nuvem é responsável por tudo. Não, não é. Então, qual que é a responsabilidade real de um provedor SaaS? Ele tem que te entregar a aplicação com disponibilidade, ele vai te entregar um sistema operacional, vai te entregar a plataforma de virtualização, hardware e network, tá? Toda a parte de rede. Então, se houver uma falha de hardware, uma falha de software, um desastre natural lá que impacte o data center, falta de energia, intrusões físicas, isso tudo faz parte da responsabilidade do provedor, tá? Mas e qual que é a responsabilidade do nosso lado? Usuários, dados e administração. Então, todos os dados que eu popular o meu ambiente dentro de uma nuvem qualquer é responsabilidade minha, tá? Por quê? Uma, que aquele dado é meu,
e outra que é o provedor ele só está me entregando o serviço. Tá? Ele não está me entregando lá a proteção aos meus dados. Tanto que ele disponibiliza recursos para que eu proteja aqueles dados. Então, quando a gente vai subir um ambiente lá, o que que ele recomenda? Ah, ele recomenda que eu tenha um login, uma senha, que eu tenha um múltiplo fator de autenticação. Ele me dá até várias opções lá de múltiplo fator de autenticação. Ah, eu não quero usar nenhuma. E aí eu fui invadido. Tá, beleza. Ah, o que que ele vai falar? Cara, tá aqui, ó, tá tudo disponível para você. Só que você que tem que usar. Eu não vou configurar para vocês. Então imagina, pega uma Microsoft, um Google, uma Oracle, e eles têm uma AWS, eles têm clientes no mundo inteiro. Imagine a quantidade de clientes que eles têm. Se eles forem olhar e ativar recursos para cada cliente que eles têm, eles não têm como dar conta de tanta coisa, né? Então, eles vão proteger a infraestrutura, que é o core que ele tem que entregar como serviço para nós, tá? Então, erros humanos, erros programáticos. Ah, eu fui lá, criei um script sem querer, apaguei todo o conteúdo do meu SharePoint. Putz, eu vou lá falar com a Microsoft para ela recuperar um backup dos meus dados. Cara, não adianta. Você vai lá, eles vão falar: Meu, tu tem um backup? Não, não tenho. Sinto muito. A gente teve um caso, um ano e meio atrás, mais ou menos, que um cliente acabou perdendo os dados dele lá na Microsoft. E aí a gente abriu o chamado. A primeira pergunta que eles passaram: o cliente tem backup? Não, não tem. Cara, então não tem muito o que fazer. A retenção dos dados dentro da plataforma é de X tempo, após cancelado, ou se ele não efetua o pagamento, qualquer coisa nesse sentido. Passou desse prazo, os dados são literalmente excluídos. Se ele não tiver um backup desses dados, como recuperar, a gente não tem como recuperar isso daí. Então, aí a gente foi lá, explicou para o cliente, aí ele foi e fez a contratação de um backup e conseguiu recuperar os dados a partir de cópias que ele tinha nos computadores dele, né? E o que que nos diferencia lá, tá? O Kipit é uma ferramenta muito simples e fácil de mexer, de manusear, sem complicação. Então, é basicamente Next, a gente costuma dizer com os usuários de Windows, né? Next, Next, Finish. Então, é bem simples de acompanhar. Então, é uma ferramenta que já é em SaaS. Então, ela tem o licenciamento por usuário. A gente consegue configurar isso muito facilmente em questão de minutos, tá? Armazenamento e retenção ilimitados. Então, a gente não tem custo. Ah, eu tenho 1 tera, eu tenho 20 tera. Não tem problema. Tu vai pagar pelo usuário que está sendo feito o backup, tá? Não pague por usuário que já partiram. Então, o que que acontece? Ah, eu tenho contas de usuários que foram desligados da empresa, eu posso simplesmente ir lá e tirar a licença desse usuário, mas o backup da conta de e-mail, do OneDrive dele, vai ficar lá até que eu não tenha mais, ou eu entre lá e peço para excluir o dado daquele cliente, daquele usuário, né? Sem capex, ou seja, eu não tenho que me preocupar com recurso de hardware, software, manutenção, administração, refrigeração, nada, porque isso está tudo em nuvem. E a segurança. Então, a gente tem criptografia de ponta a ponta, em trânsito e em repouso, mais de um data center replicado e com balanceamento de carga por geolocalização, tá? O que que a gente vai ter como itens ali para proteção? Tá? A gente consegue proteger toda a plataforma Office 365, incluindo o Entra ID, e Azure DevOps. Tá? Quando a gente fala de Microsoft, além do Power Plataforma e do Dynamics 365 também. Tá? Google Workspace, então toda a plataforma Google, Salesforce e Zendesk. Tá? A Keep vem trabalhando para se conectar a várias plataformas SaaS. Tá? Então, eles sempre estão lançando conectores novos para novas plataformas. Então, hoje a gente já tem Salesforce,
Se eu não me engano, eles estão trabalhando para algumas coisas relacionadas a SAP. Então, tem alguns outros conectores que eles já estão trabalhando, estão em roadmap, para que disponibilize e a gente também tenha como fazer backup de outras soluções. Tá? Ele tem um backup imutável, tá? Então, os dados só podem ser acionados, nunca podem ser removidos ou alterados. Então, às vezes acontece na operação a gente ter usuário administrador, tem o usuário de suporte nível um que de repente pode ter acesso à ferramenta para fazer alguma restauração de arquivo mais simples, tá? Mas a gente consegue proteger certos arquivos e certas caixas de e-mail para que este usuário não tenha permissão para baixar ou ver o conteúdo dessas caixas, tá? Então, isso é uma proteção que é feita dentro da própria plataforma, para que só, de repente, eu tenho uma política que só o admin master consegue fazer a leitura de arquivos, por exemplo, da diretoria para fazer restore quando necessário. Então, isso tem como ser configurado também, tá? E o Kept é uma proteção 100% SaaS. Então, ela está protegendo ali contra erros humanos, ataques de hacker, software de terceiro, entre outras soluções. Eu vou abrir agora a console ali, demonstrar um pouquinho como é que funciona. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer falar algum, algum caso, fazer algum caso de uso? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Enquanto eu compartilho a tela com a console, ah, depois, quando esse vídeo for para o YouTube, eu vou deixar o vídeo que a gente fala sobre desastre recover e estratégias de backup, tá? Então, vai estar vinculado a este vídeo também. Deixa eu botar aqui. Estão conseguindo ver minha tela aí? Sim. Tá. Então, essa daqui é a console do nosso Keepit, tá? Então, vê que já na dashboard a gente já tem algumas informações ali do que está sendo protegido, né? Então, a gente já tem aqui o volume que a gente está fazendo de backup de Exchange, o quanto que a gente está fazendo de backup de OneDrive, quanto que a gente está fazendo de backup do SharePoint, tá? E aqui a gente tem a quantidade de objetos, ou seja, a quantidade de versões de backup que a gente tem, tá? Então a gente consegue recuperar todo esse volume de dados ali. Aqui a gente está fazendo backup de 12 caixas, tá? Então a gente já tem de cara a informação ali, já traz a saúde do backup, se a gente está com o backup falhando ou não, se tem alguma mensagem de alerta ou não, tá? Se a gente vai nos conectores, aqui a gente já tem todos os jobs que a gente pode estar rodando, tá? Então, a gente tem aqui um job separado para o Azure DevOps, um job separado para o Azure AD, outro job para os e-mails, um para o OneDrive e outro para o SharePoint, tá? Então, a gente pode separar por tipo de serviço. Ao passo de repente, eu poderia ter um aqui que fizesse de tudo. Eu tenho um backup Microsoft aqui e botar todo mundo ali dentro. Mas, como estratégia nossa, a gente deixou separado. E se eu precisar voltar, eu vou específico aonde eu tenho que ir. Se eu precisar dar permissão para alguém, eu vou específico aonde cada um tem responsabilidade de fazer o backup ou o restore, tá? Então, se a gente vai adicionar aqui um novo conector, perceba que ele já traz quais são as opções que a gente tem. Então, eu posso adicionar um conector de Office 365, um conector do Entra ID, do Google Workspace, do Salesforce, Power BI,
Power Plataforma e do Zendesk. Tá? Vamos adicionar um aqui do Office 365. A gente já vai ter aqui o que a gente quer fazer. Tá? Então eu vou mandar criar o conector aqui. Vou entrar com a minha conta. Veja que ele já pede a permissão de tudo que ele precisa. Lembra que lá, quando a gente falou do ataque ransom, então essas permissões aqui tem que ser muito bem cuidado na hora de aplicar elas, porque ele está te dando acesso ao tenant, então a gente tem que estar muito atento a isso. Tá? Ele vai fazer uma pré-leitura e já vai trazer alguma coisa ali. Então, beleza, ó. Criou a conta lá. Vamos configurar agora o nosso conector. Eu vou botar aqui Microsoft 365 Web Tech Day. Tá? O que eu vou fazer de backup aqui? Eu vou tirar o Exchange, vou tirar o Teams, vou tirar o OneDrive, vou fazer um backup de um site no SharePoint. Tá? Então ele vai listar todos os sites que a gente tem disponível ali. A gente tem um site aqui que é site YouTube. Tá? Então a gente tem todo o conteúdo do site ali. Selecionei apenas ele e vou fazer o backup dele. Tá? Então, se eu já der um start backup, ele já vai ter o jobzinho aqui, que depois ele vai mudar o nome, e já vai começar a fazer o backup. Tá? Bem complexo desse jeito. Tá? Ah, mas e agora? Como é que eu faço um restore de um dado desse cara? A gente tem algumas opções. Se a gente vem na nuvenzinha aqui, ó, deixa eu pegar aqui um SharePoint aqui. Eu quero fazer um restore. Tá? Ele vai trazer todo o histórico de backup que eu tenho aqui. Então, a gente tem backup lá desde 2024. Tá? Então, várias versões ali. Vou pegar um backup que foi feito, vamos puxar aqui, ó, do dia lá de 2025. Vamos pegar aqui dezembro, dia 28 de dezembro, temos dois snapshots de 2 teras cada. Tá? Então, vou selecionar um aqui, vou dar um next. O que eu quero fazer? Então, a gente está falando do SharePoint. E ele vai começar a listar o que ele tem dentro daquele backup. O que a gente tem como opção ali? A gente tem como opção a gente baixar, mandar restaurar lá na origem. Eu posso disponibilizar um link, ou seja, eu vou gerar um link para fazer um download do conteúdo e ao mesmo tempo fazer o restore e gerar o link para download ou recuperar ele numa outra página, tá? Numa outra área do SharePoint. Quando a gente fala do e-mail, o e-mail a gente pode fazer o seguinte também, tá? Eu posso pegar a caixa, então vamos pegar ali que o Márcio ou a Isabela foi lá e pediu, eu perdi uns e-mails, eu preciso dar uma olhada no backup de segunda-feira. A gente pode entrar lá na plataforma aqui no Keepit, pegar o dado, o PST dela lá de segunda-feira e gerar um link e mandar para ela. Ela vai acessar esse link através do Keepit. Então ela não tá, eu não fiz o restore desse dado. Ele tá lá. Ela vai lá, consegue pegar o e-mail que ela realmente precisa e aí sim a gente faz o restore daquele dado que ela precisa. Então, veja que eu não precisei fazer o restore completo da caixa dela,
para que ela olhasse. Então, antes de eu fazer o restore, ela já fala, ela faz uma análise e fala, ah, não, realmente está aqui. Ou não, não tá, então eu preciso do backup de sexta-feira. Aí vai voltar lá na caixa como estava o estado na sexta-feira e ela procura o arquivo. Então ele listou aqui as nossas pastas, tá? Então eu posso pegar aqui eu não sei se já tinha criado, ó, já tinha a pasta YouTube aqui, tá? Então se eu dou um next aqui, ó, ele pergunta o que que eu posso fazer, então eu posso fazer o restore dele lá, eu posso sobrescrever os itens, ou ele simplesmente o que já existe ali que for igual, ele não faz ação nenhuma, tá? Então a partir do momento que eu clicar aqui, ele passa a fazer o restore desse dado diretamente no site que ele de origem lá, tá? Vamos ver o job que está rodando ali que a gente criou agora. Ó, tá rodando, já está em 99%. Tá em 99%, daqui a pouquinho ele já finaliza. Aqui é onde eu crio os links públicos. Então, quando eu for vir aqui na caixa, pedir para gerei um restore de uma caixa de e-mail aqui e coloquei para gerar um link público lá para me mandar para a pessoa analisar, ele vai vir para cá. Esse link ele é gerado com data de expiração, tá? Então tu gera o link, tu seta uma data onde ele expira e vai um e-mail para a pessoa. Então ela consegue só ela vai conseguir acessar aquele link ali, tá? Ah, aqui nesse RTBF é o que a gente fala. Provavelmente ele vai demorar porque essa parte aqui ela é criptografada, então ele demora bastante para carregar, tá? Mas aqui é onde a gente seta aquela permissão mais segmentada que eu comentei, que eu posso ir lá e proteger uma caixa, um site, alguma coisa para que outras pessoas não visualizem. Então, aqui na empresa, a pasta financeiro e a pasta jurídica, só o jurídico e só o financeiro pode ter acesso. Nem a pessoa que opera o backup não pode ter visualização desse conteúdo. Então, a gente vai lá, protege esse cara ali, o operador consegue fazer restore, fazer o backup normal, só que ele não tem acesso a visualizar esses dados, porque ele está protegido com uma chave ali que só os usuários daquela área conseguem acessar, os donos do arquivo, né? A gente tem a parte de auditorias de log, então ele traz todos os logs ali das ações que a gente fez, os backup, tudo que foi feito, se foi feito restore, quando foi feito. E um ponto, quando a gente vai fazer restore, normalmente ele vai um e-mail para o admin da console para aprovar o download daquele arquivo, tá? Então, isso também é uma camada a mais de segurança, porque tem que ser, ele foi lá e pediu restore, ele está pedindo restore para baixar o e-mail do financeiro para dentro da máquina do operador. Vai um e-mail lá falando que o usuário X está fazendo um restore do ambiente e precisa de aprovação. Então, aí tu já consegue liberar ali ou não, ou rejeitar aquele download daquele arquivo, né? Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma informação diferente ali que gostaria de trazer? Deixa eu voltar aqui para a tela da apresentação.
Cadê? Igor falou alguma coisa? Eu acho que é. Pode falar, Felipe. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. É, uma dúvida aqui. Eu tenho a licença do Microsoft 365 Business Premium. Uhum. E eu vi que se comentou aí em relação à questão do backup e também do ambiente com o Entra. Hoje eu utilizo alguns aplicativos como GitHub, Cloud Enterprise, o Notion, utilizando login único. Nesse caso aí, a ferramenta também faria backup de tudo, das reuniões, via Teams, backup do Notion, backup de tudo que está lá. Ah, os, os aplicativos que são terceiros, tipo o Notion, não. O Note, sim. E as reuniões do Teams também. Tá? Então, por exemplo, eu uso vamos pegar ali o Notion e o GitHub. Eu uso esses dois para conectar. Eu uso o Office 365 para autenticar. Então, lá no Entra tá registrado esse aplicativo, mas ele não vai fazer o backup lá do teu Git, por exemplo. Tá? Mas eu uso o Azure Entendeu? DevOps. Não, beleza, o Azure DevOps sim, tu consegue fazer. Então, e das reuniões, normalmente, aí tu tem que ver como é que está configurado o teu arquivo, a tua pasta de armazenamento das reuniões gravadas, tá? Se tiver na conta de cada usuário que faz reunião, tu tem que fazer o backup do OneDrive desses usuários. Não, eu uso por canal. Então, o canal joga para dentro do site intranet. Intranet reuniões. Beleza, tu faz o backup Uhum. do site intranet, ele vai copiar tudo, incluindo as reuniões do Teams. E você Tá, porque marcando o dentro. Teams, ele vai copiar, ele vai fazer o backup de todos os dados. Então, lá dentro tem histórico, tem relatório, tem tudo, ele vai copiar Aham. tudo, ele vai fazer o backup de tudo. Tá, porque aqui no meu ambiente eu tenho os times, né? O time de desenvolvedores, tenho um time administrativo, enfim, aí lá dentro eu tenho essas equipes. Então, no caso, essas gravações aí, ela não fica lá, ela tá ficando na conta do cara que criou a reunião. E eu Tá? configurei lá no ambiente para independente, tá automático lá. Ele já inicia a reunião, já Já gravando grava. e já gerando a transcrição da reunião, para evitar de deixar na mão do usuário dele gravar ou não aquela reunião. Sim. Nesse caso, tu vai ter que fazer o backup do OneDrive dele também. Então, Aham. porque aí, nesse caso, como é o dono da reunião que salva a gravação, vamos dizer assim, Uhum. ele vai para a pasta do OneDrive pessoal dele lá. Então, tu vai ter que salvar, além do Teams, fazer o backup do OneDrive das contas também. Tá. Em relação à DLP, não tem nenhum recurso não, né? Essa ferramenta. Ela é só backup, né? É só backup. Beleza. Obrigado. Nada. Alguém mais? Algum outro ponto? Em relação a disaster recovery, Flávio, como é que é o processo? É rápido? Ele tem alguma na ferramenta? Como é que seria? Ele tem, então, vamos dizer que numa perdeu tudo ali. Tá? Tu faria a configuração inicial do ambiente, preparando ali o site principal, tá? Ou a conta de admin, e manda fazer a recuperação dos dados. Aí ele vai recuperar tudo que tem ali. Aí, por isso, isso também é o que você tem que cuidar na hora de você criar a estratégia do backup. Tu viu que eu criei lá, eu poderia criar no job, botar tudo naquele job, né?
Então, se eu tenho um volume muito grande de arquivos em e-mail, SharePoint, OneDrive, eu tenho um único job com tudo, tá? Então, o que a gente fez? A gente deixou separado. Então, num caso Sim, de desastre no e-mail, eu vou só no job do e-mail, então eu vou lá e mando recuperar só aquele cara. A recuperação vai ser muito mais rápida. com certeza. Então, o Teams, eu preciso recuperar tudo as gravações do Teams. Beleza, eu sei que tá lá no OneDrive. Beleza, eu vou lá no OneDrive e mando recuperar a pasta arquivos gravados de todas as contas. Ele vai recuperar só esses caras. Então, ele tá fragmentado. Então, eu consigo, num processo de recover, eu consigo fazer faseado, além de conseguir fazer todos eles em paralelo, né? E não numa fila se fosse um job só. Entendi. Perfeito. Beleza? Então, pessoal, acho que é isso. A gente, que nem eu comentei ali, esse vídeo depois ele vai estar disponível no YouTube. Então, finalizando aqui, ainda hoje a gente publica ele no YouTube. Ele vai estar vinculado ali com outros dois vídeos relacionados a backup. Então, a gente tem alguns vídeos já de Tech Days que a gente já colocou ali, que tem falando sobre phishing, falando sobre ataques ransomware, falando sobre disaster recovery, estratégias e estratégias para backup e disaster recovery, tá? E não perca nossas próximas Tech Day também. E às sextas-feiras a gente também tem as webinars do The Serve Academy, tá? A gente está fazendo um link entre o The Serve Academy e o Tech Day para que o conteúdo seja o mais interessante e possível para todos, tá bom? Então, muito obrigado a todos, um ótimo finzinho de tarde e até a próxima.